Deus abençoe todos os nossos amados irmãos. Mais uma vez, dedicaremos um tempinho para uma boa meditação em torno da palavra de Deus. Antes, vamos fazer uma breve oração, rogando sempre as bênçãos de Deus sobre a leitura da sua palavra e a mensagem do profeta. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, queremos prestar culto ao Senhor, queremos ouvir Tua palavra, queremos que o Senhor nos ajude, estremeça-nos, faze-nos cada vez mais nos tornarmos semelhantes ao Senhor. Tira todo o mal de nós, toda a impureza, todo o pecado, e que possamos sempre Te agradar, Senhor, sempre nos render à Tua palavra. Rogo-Te que nestes instantes em que estaremos lendo Tua palavra, o Senhor possa vivificar a inspiração que desce sempre aos nossos corações, que o Senhor possa vivificar e nos dar regozijo. Rogo-Te em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Gostaria de ler no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, e no livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 29 ao 32. Em Gênesis, capítulo 2, verso 24, diz assim: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 29 em diante, diz assim: Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos sobre ela é ele. Obviamente, enquanto afirmo que ela é ele, estou falando, a noiva, a igreja. É uma afirmação do próprio irmão Branham. Ela é ele. Deus, o Senhor Jesus, o seu corpo aqui na terra é a sua noiva, é a sua igreja. Ele teve um corpo que ele usou quando ele desceu, nasceu de uma virgem, cumpriu o papel de redenção, e depois que ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele assumiu aquela forma que ele tinha antes de nascer. Ele assumiu aquele corpo que é a palavra, que é o Logos, que é a coluna de fogo, e o corpo físico do Senhor passou a ser a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa. Foi o que aconteceu, assim como aconteceu com Adão e Eva, também sucedeu com o Senhor Jesus. Deus, lá no princípio, quando começou sua criação, desde os mínimos animais, quando chegou no homem, era a sua criação máxima, era a perfeição sobre a terra. Deus não criou nada além do homem. Da mesma forma, foi com o Senhor Jesus. Durante todo o Velho Testamento, os profetas eram partes da palavra, até que por fim veio a sua obra máxima, a sua obra-prima,
a sua obra mais excelente, e isso foi o Senhor Jesus quando ele esteve sobre a terra. Deus não deu uma palavra máxima acima do que ele deu quando ele estava manifestado no Filho. E assim como ele adormeceu a sua obra-prima, Adão, ele também adormeceu Jesus na cruz do Calvário e fez-lhe uma cirurgia para que do seu lado pudesse tirar-lhe uma companheira, tirar-lhe uma noiva, para que ele não ficasse só. Como assim estava só também Adão? E Deus disse, não é bom que o homem viva só. Então não é bom que Jesus estivesse só. E irmão Brana diz na mensagem A Obra-Prima, que esta companheira que é tirada do lado do Senhor Jesus é exatamente o Novo Testamento. O Velho Testamento é o esposo e o Novo Testamento é a esposa, é a noiva. Ela é ele. E durante todo o período destes 2000 anos de 7 eras da igreja, assim como durante o Velho Testamento, Deus foi dando palavras, manifestações, profecias que foram cumprindo-se até chegar à completa manifestação da noiva. Obra-prima outra vez. Por isso, irmão Brana pregou a obra-prima, né? Cristo é o mistério de Deus revelado, a união invisível da noiva de Cristo. Tudo isso mostrando que aquele acontecimento já era real nos seus dias. Já tinha acontecido uma união invisível. Obviamente, se a união ocorreu, é porque ele e ela já estavam presentes. Ela já havia se manifestado. Ela já tinha chegado ao seu ponto máximo, a sua altura máxima, a sua estatura máxima, para que ele pudesse descer e manifestar nela. Ela é ele. Isso tem um ponto, como eu repeti há pouco, como eu disse há pouco, um ponto máximo. Ela é ele. Ele é ela. Tanto faz, mas vamos usar aqui, ela é ele, porque ele só pode manifestar através dela. Ele não pode descer aqui como ele, agora não. Ele não pode vir com a aparência que ele tinha há 2000 anos atrás, quando ele andou lá entre o povo oriental, lá em Jerusalém, e naquelas cidades por onde ele caminhou, naquela aparência física, ele não pode vir aqui. Então ele vem e manifesta através dela. Ele vem e anda através dela. Assim como o Pai e o Filho formaram uma só carne, uma unidade, assim ele também vem e manifesta nela, e os dois tornam-se uma só carne. A noiva e a palavra tornaram-se um. Ela tornou-se ele. Ele manifestou-se nela e revelou-se através dela. Ele veio para manifestar nela e ter as preeminências, o domínio completo em sua igreja. É só na sua igreja que Jesus tem preeminência. É só na sua noiva que ele tem o domínio completo. As denominações, ele não tem preeminência. Ele fala e elas não o ouvem. Ele diz através da sua palavra e elas não compreendem. Não querem obedecer. A mulher foi feita para o marido. E assim diz o Senhor. Eva foi feita para Adão, o Novo Testamento foi feito para Cristo. A noiva do Senhor Jesus foi feita para ele, porque sem ele nós não existiríamos.
Sem a manifestação do noivo, nós não viríamos à existência. O Novo Testamento não viria à existência. Sem a manifestação de Adão, Eva não existiria. Então, nós, a noiva, tornamo-nos uma adjutora, aquela que auxilia, aquela que está ao seu lado para lhe ajudar, para o glorificar, para o servir. Este é o papel dela, manifestar a Ele, render reverência a Ele, à palavra, a Cristo, ao que Ele fez, ao que Ele diz. Nós nos rendemos ao que Ele fez. Nós dizemos amém à sua palavra. Nós amamos a sua manifestação. Nós ficamos satisfeitos quando Ele manifesta, quando Ele se apresenta, quando Ele se mostra visível, quando Ele revela a sua palavra, quando Ele nos dá a sua palavra. Deixa eu ler aqui, ao nascer do sol, parágrafo 73, irmão Branham diz: Ele não foi somente a mecânica. Falando a respeito do Senhor Jesus, irmão Branham estava falando sobre mecânica e dinâmica. Mecânica e dinâmica. Ele e ela. Ele e ela. Mecânica e dinâmica. Falando de palavra e carne. Ele e ela. A palavra e a carne. Ele é a palavra, ela é a carne. Mas irmão Branham voltou um pouquinho no tempo para mostrar o que aconteceu nos dias em que Jesus estava manifestado. Ele não foi só a mecânica. Deus não foi só mecânica. Deus também foi dinâmica. Porque Deus se materializou. Deus não ficou apenas em palavras, em profecias, em escrituras impressas no livro. Mecânica. Mas ele também foi carne, foi sangue, foi um ser humano, foi dinâmica. Então o irmão Branham diz, ele não foi somente a mecânica, a palavra de Deus. Foi também a dinâmica que provou a mecânica. Foi a dinâmica que pôs em funcionamento a mecânica. A dinâmica, a carne, o ser humano, que põe em funcionamento a palavra, que faz aquela palavra funcionar, que faz aqueles versículos ter vida, saltar do livro e se materializar, andar em dois pés, caminhar, falar, agir, produzir efeito na vida das pessoas. Ele não foi só mecânica, mas ele também foi dinâmica. Deus não ficou simplesmente no livro, Deus não ficou simplesmente na palavra, mas ele se materializou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmão Branham diz, se ele sendo noivo, e ele sendo noivo, 73, ao nascer do sol, a noiva tem que aparecer. Agora, meus irmãos, nós temos que entender que da maneira como o irmão Branham está falando, é a forma mais simples que o irmão Branham tinha para pregar o evangelho, sem que ele projetasse a si mesmo diante do povo. Quando ele diz a noiva tem que aparecer, ele está tentando sacudir o povo, sacudir a mente do povo, para que o povo entenda que deveria ter uma manifestação, que aquela manifestação apresentasse a noiva. Ele não podia dizer sou eu sou esta manifestação, mas ele estava dando uma beliscada na mente espiritual do povo, como ele fazia quando citava Malaquias 4, Elias deve vir, um profeta nos está prometido. Quando ele manifestar, quando o Apocalipse 10 manifestar, os mistérios serão revelados. Este mensageiro fará duas coisas. Ele revelará os mistérios, ele converterá. Então o irmão Branham põe para o futuro, parecia que não era ele, parecia que não era a manifestação do seu dia, parecia que não estava cumprindo.
Isto parece que deixa uma brecha para mentes carnais, intelectuais, entrarem em ação e mostrar algo para o futuro, algo que viria e que obviamente estaria acontecendo com eles. É o que irmão Brana diz quando o povo pega a citação do profeta, o Espírito, a noiva e o profeta falam a mesma coisa. Eles dividem o espírito do profeta e da noiva e mostram um separado do outro. Como os crentes católicos, como os crentes protestantes que têm a semente romana em si, também divide o Pai, do Filho e do Espírito Santo, divide e os colocam em três, sendo que os três são um, sendo que o Espírito, o profeta e a noiva são um. O Espírito não pode agir sem o profeta. Por conseguinte, se o Espírito vai agir através do profeta, o profeta é a noiva que estava prometida nos últimos dias. É exatamente na era da noiva, na era que cumpre Malaquias 4, na era que sobe a pedra de coroa. Ali está os três, o Espírito. O Espírito não pode agir sem uma carne. Obviamente é um profeta. E esse profeta tem que ser a noiva. Ele não é o noivo. Esse profeta não é o Senhor Jesus Cristo. William Branham não foi o Senhor Jesus Cristo, mas foi a noiva. Foi a noiva que manifestou o noivo. Foi ela que manifestou ele. Ela é ele. Nós chegamos no fim da mensagem. Vamos ler os parágrafos. A noiva tem que aparecer, porque ela é parte dele. Como é que a noiva é parte dele? Como é que a noiva torna-se parte dele? Como é que uma mulher torna-se parte de um homem? Vamos pensar um pouquinho nisso? Como é que uma mulher torna-se parte de um homem? Através do casamento. E deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, a mulher, e tornarão os dois, e serão os dois uma só carne. Quando é que ela é ele? Quando ela casa com ele. Quando chega o tempo do casamento. Quando chega o tempo em que eles se enamoram, quando eles se encontram. Quando um enxerga o outro. Quando ele dá a sua palavra para ela. Quando é que ela se torna ele? Quando ela recebe a palavra dele, ele dá a palavra a ela e diz assim: eu me casarei contigo. Está casado pela palavra. Já no noivado, irmão Brana diz que já no noivado já estão casados. Quando ainda está namorando, ele ainda não deu sua palavra para ela. Mas quando decidem noivar, é que está tudo decidido. O período do namoro passou, conheceram-se, já tem aquele plano, aquela ambição de viverem juntos. E no noivado, irmão Brana mostra que quando José ainda era noivo de Maria, o anjo disse: não temas receber Maria, tua mulher. Já estavam casados. Pela palavra. Isso é bonito, porque reflete o acontecimento espiritual. O casamento é pela palavra. Não é a assinatura no cartório que nos torna legitimamente casados, ainda que isto seja um ato perfeitamente legal e necessário diante dos homens e da lei. Mas o que nos torna casado é o ato de darmos a nossa palavra. E a nossa palavra é o nosso nome. É quando ela toma o nome dele, está tomando a palavra dele e inserindo no seu nome. Ali é quando ela e ele tornam-se um. Ali é quando mecânica e dinâmica juntam-se para fazer funcionar o lar. É ali onde mecânica e dinâmica juntam-se para formar uma família, para poder gerar filhos, para poder gerar descendentes. Quando é que ela e ele
tornam-se um. Quando Cristo dá sua palavra, ele não deu sua palavra a Lutero, ele não deu sua palavra a Wesley, ele não deu o seu nome a Lutero, ele não deu o seu nome a Wesley, ele não deu o seu nome aos pentecostais, mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele deu sua palavra a ela. Ela manifestou. Uma foi escolhida, uma foi separada, uma foi cuidada desde o seu nascimento, uma foi preparada, uma foi cuidada, e o anjo sempre lhe dizendo: nunca bebas, nunca fumes, nunca desonre o teu corpo, de maneira alguma, porque quando cresceres, terás que representar um casamento. Ele virá sobre ti, e você representará o casamento, ele casará, ele dará a palavra a você. Eu vou no final da mensagem, a noiva tem que aparecer porque ela é parte dele. Agora, ele é a palavra, ele é a palavra. E a noiva, para ser a palavra, tem que ser a carne onde a palavra opera. A noiva tem que ser a carne onde ele manifesta. Ele precisa de um corpo, ele precisa de mãos, ele precisa de boca, ele precisa de olhos, ele precisa falar. Ele precisa de uma esposa que o ajude a manifestar o Novo Testamento. Ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Ela só pode manifestar a ele. A noiva não manifesta uma denominação. A noiva não manifesta um conjunto de dogmas. A noiva não manifesta o catolicismo romano. A noiva não manifesta uma organização formada por homens. A noiva manifesta a palavra. Quando Paulo manifestou, ele manifestou a palavra. Quando Irineu, Martim, Columba, quando Lutero manifestou, eles manifestaram a palavra. Quando Wesley manifestou, manifestou a palavra. Quando Branham manifestou, manifestou ele a palavra. Não uma organização. Quando esta noiva continua, ela tem que manifestar a palavra. Ela não tem que mais outro. Ela tem que ser fiel àquela palavra, àquele casamento feito no Monte Pôr do Sol. Aquela união feita no Monte Pôr do Sol. Aquela descida do Filho do Homem, quando ele veio e desceu e se materializou. É o que nós devemos honrar, aquele casamento. Nós estávamos nele. Nós dissemos sim a ele. Nós dissemos sim à palavra. Nós dissemos sim à revelação dos selos. Como poderíamos dizer sim a outro aqui? Isto seria uma traição. Se eu dissesse sim a um outro homem, e Deus me perdoe, Deus nos livre e guarde, como guardou Sara das mãos de Faraó, quando Abraão a deu por mulher, temendo que morreria, achando que eram homens injustos, mentiu dizendo que Sara, porque ela era muito formosa, mentiu dizendo que ela era sua irmã, e Faraó tomou-a para ser uma de suas mulheres. E Deus não permita que sua igreja seja tomada por mulher de outro homem, que não seja a palavra, que não seja a mensagem do profeta, que não seja a revelação dos 7 selos. Deus, proteja-nos, proteja a tua igreja de homens que têm vindo após aquele casamento, aquela união, aquela manifestação da palavra. Homens que têm se declarado sucessores do profeta William Branham, para tentar tomar esta esposa, esta noiva que continua. Não é que a noiva passa a existir depois do irmão Branham, não. A noiva existe desde Branham. E ele foi o primeiro integrante desta noiva a manifestar
aquele grão maduro. E nós somos simplesmente mais sementes daquela lavoura, daquela seara, daquela plantação, mais membros daquela parte do corpo que compõe este cenário do casamento. E ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a palavra, de toda a revelação. Ela só pode manifestar a ele. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, me diga se o irmão Branham não fez as obras que Jesus fez. São João 14:12 cumpriu na vida e no ministério do irmão Branham. Aquele que crer em mim fará as obras que eu faço. Aquele fará as obras que eu faço e obras maiores farás porque eu vou para o Pai. Faz o que o noivo fez. Irmão Branham disse na era de Pérgamo, Jesus não cumpriu todo o seu ministério enquanto esteve aqui na terra. Por isso ele opera através dela agora as obras que ele deixou para este determinado tempo. As obras que Jesus não pôde realizar foram realizadas através dela nos dias da voz do sétimo anjo. O irmão Branham era ela realizando as obras que ele não pôde realizar. Ele não pôde revelar o sétimo selo. Ele fez tantas coisas, mas ele não pôde dar a interpretação dos trovões. E agora ele realizou através dela esta revelação. Ele veio no seu corpo, no Logos, na coluna de fogo, como filho do homem, e manifestou nela para realizar as obras que faltavam para ser realizadas. E até mesmo trazer esquilos à existência. Quando o Senhor Jesus nunca falou a palavra para poder trazer algo à existência, ele agora fez através dela, através de Branham, e trouxe obras, fez obras maiores, trazendo esquilos à existência. É o que o irmão Branham diz na mensagem Shalom, parágrafo 100. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e obras maiores, criando esquilos. Jesus nunca trouxe nada à existência no seu ministério terreno, ainda que ele é o Criador. Ele é o Criador no seu estado original. Naquela coluna de fogo ele é Criador. Naquela coluna de fogo ele disse haja, e houve, e veio a existência. Naquela coluna de fogo ele destacou a palavra, ele fez a Bíblia, a Escritura. E aqui, quando ele manifesta na noiva, ele mostra quem ele é, aquele Deus do princípio, aquele Deus do Gênesis que disse haja. Isto é bom demais, meus irmãos. Isto é uma perfeita identificação do verdadeiro Deus manifestado em nosso meio. Ela só pode manifestar a ele. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva. Porque ela é carne de sua carne, ossos de seus ossos, vida de sua vida, poder de seu poder. Ela é ele. É o que nós estamos falando? Ela é ele. Ela é ele. A noiva é ele. Branham é ele. Ela. O irmão Branham não é ela. O irmão Branham não foi a dinâmica. Me diga que teve um outro membro da... Foi ela. Ela foi a dinâmica. Ela fez as obras. Ela atuou em poder. Ela fez muito mais. Ela é ele. Igual ao homem e sua esposa. Eles são um. Agora, como faz para ela ser ele? Eu disse. É através do casamento. A mulher passa a ser ele quando unem-se, casam-se. E esse ato fica legítimo quando ele lhe dá a sua palavra. Esse ato se torna legítimo quando ela passa a se chamar pelo nome dele. Ela perde
o nome dela, ela perde o nome da mamãe e passa a tomar o nome do marido. Nós perdemos o nome que tínhamos da nossa mãe denominacional, da nossa mãe igreja que nos gerou, daquela que talvez que nós vivemos lá na era pentecostal, na batista, na metodista, na luterana. Nós perdemos aquele nome da mamãe e ao nos unirmos com ele, passamos a tomar o nome dele. Porque foi isso que aconteceu com Cristo e Brana. Foi um homem selecionado, foi um homem pré-ordenado, com um nome com 6 letras apenas, mas que no cartório o seu pai, ao registrar-lhe, lhe acrescentou um H, porque era provisão divina que ela pudesse tomar o nome dele. É o que o irmão Branham diz, pregando Jeová Jireh, terceira parte. Ela não será chamada pelo nome dela. Sacrifícios denominacionais de cabra, de novilha, mas pelo nome dele, o carneiro. É um exemplo que o irmão Branham deu ao citar Gênesis capítulo 12, se não me falha a memória, quando Deus apareceu em visão a Abraão e mandou que oferecesse uma novilha, uma cabra e um carneiro. Uma novilha, uma cabra e um carneiro. Irmão Branham salienta, o carneiro ele foi oferecido por último. Primeiro foi oferecida a novilha ou a cabra, não me recordo muito bem. Depois a cabra, a novilha, a cabra e por último o carneiro. Seria, por último, ele seria oferecido, ele manifestaria. Não seria sacrifícios denominacionais dela, Lutero, Wesley, mas ele. Não seria o sacrifício denominacional de Lutero, cabra, de Wesley, novilha, mas seria o nome dele, o carneiro, Branham. Ela seria chamada pelo nome dele, Jeová Jireh, terceira parte, 97 em diante. Ela seria chamada pelo nome dele, porque ele deu sua palavra a ela. Ele deu o seu nome a ela, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 19. O nome pelo qual se chama é a palavra, irmão Branham diz na mensagem segundo selo, o nome não é a palavra, mas pelo qual se chama é a qualidade do nome. A qualidade do nome de Deus é a palavra de Deus. É como diz no livro de Isaías, e o seu nome será Deus Forte. Deus Forte não é nome, mas o nome desse menino que nasceria, a qualidade dele seria de Deus Forte, Pai da eternidade. Seu nome será Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus Forte não é nome, Pai da eternidade não é nome, Príncipe da paz não é nome, palavra não é nome, mas são qualidades do nome. Aquele Pai da eternidade foi Jesus, aquele Príncipe da paz foi Jesus, aquele Deus Forte foi Jesus. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus aperfeiçoada. Irmão Branham diz, 3 sementes estão sendo semeadas, 2 sementes denominacionais, Billy Graham e Oral Roberts, e a palavra também foi semeada, como foi nos dias de Ló. Billy Graham, Oral Roberts e a palavra. Billy Graham, Oral Roberts e Branham. Branham é a palavra. Ela é chamada pelo nome dele. A mensagem, um julgamento 247. Irmão Branham diz, olhem pelo mundo, olhem através da história. Tivemos Finney, Calvino, Knox, Sankey, Moody, Lutero, Wesley. Mas nunca tivemos um mensageiro com o nome terminado em H-A-M. E olhe a simplicidade e a humildade do irmão Branham em dizer, e hoje temos um mensageiro enviado chamado Billy Graham, G-R-A-H-A-M. Graham,
6 letras. Aí, irmão Branco diz, mas Grã são 6 letras, é o número do homem, é o número do mundo. E Abraão, Abraham, são 7 letras, Abraão. Mas nós, que temos revelação, nós vemos que aquele mensageiro não chamou Abraão, nosso mensageiro, esse que nós lemos as mensagens, não é Abraão, é Brana, 7 letras. A palavra de Deus aperfeiçoada, diz o irmão Brana, um julgamento 247. A palavra Brana é a palavra de Deus aperfeiçoada. Brana tem 7 letras. 7 letras significa perfeito. 7 letras significa perfeição. 7 letras significa palavra. Ele deu a palavra a ela. Ele deu Brana a ela. Ele deu. Ele não pôde dar no dia de Lutero. Ele não pôde dar no dia de Wesley. Ele não pôde dar na era pentecostal. Mas quando manifestou o 7º anjo, era tempo de casamento. Quando manifestou o Apocalipse 10, era tempo de unidade. O irmão Branco pregou, tempo de unidade e o sinal. É tempo de unidade e sinal. Parágrafo 97, nós vemos as nações se unindo, nós vemos o mundo se unindo, nós vemos o comunismo se unindo, nós vemos as igrejas se unindo e vemos Deus unindo a si mesmo com sua noiva. Parágrafo 97, o tempo da unidade e o sinal. Vemos Deus unindo a si mesmo com a sua noiva, até que ele e a igreja se tornem a mesma coisa. Ela é ele. Até que a igreja e a noiva se tornem a mesma coisa, como uma família, juntos, correto? Unindo-se a si mesmos. Deus unindo, porque não foi antes desde a era da igreja primitiva. Era uma coluna de fogo, era a palavra, olha. Era a palavra mecânica. Era a coluna de fogo eterna entre o povo. Não foi antes, desde a era da igreja primitiva. Jamais viram as coisas que estamos vendo hoje. E isto foi somente feito possível quando Deus enviou os 7 selos. Olha, meus queridos irmãos, que bela identificação. A união de Deus e a noiva só foi possível quando ele enviou os 7 selos. O que significa isso? Significa o casamento. Os 7 selos é Cristo. Ao nascer do sol, 202, irmão Branco diz, Cristo é os selos. Cristo é a palavra. Os selos é a palavra. Os selos é o livrinho que desce em Apocalipse 10. Os selos é aquele anjo forte que desce vestido de uma nuvem. Mas ele vem para quê? Ele vem para casar. Ele vem para unir com a noiva. Ele vem para unir com a igreja. Ele vem para dar a sua palavra à mulher que ele escolheu, para que ele e ela tornem-se um. É tão real isso. O homem dá o seu nome para a sua mulher. Ele dá o seu nome e ela passa a se tornar um com ele quando eles casam. E isso foi somente possível quando Deus enviou os 7 selos e nos deu um sinal através dele, e enviou os 7 anjos lá dos céus e veio para trazer de volta aquela palavra. Uma palavra dispersada, uma palavra não entendida, uma palavra não compreendida. E quando ele enviou os 7 selos, ele enviou de volta aquilo que a igreja precisava reconhecer, aquilo que a igreja precisava receber de volta, aquilo que Adão e Eva tinham no jardim do Éden e perderam por ocasião do pecado. Ele veio trazer aquela palavra do Éden, aquela palavra que tinha comunhão com eles todos os dias no entardecer no Éden, veio de volta quando os 7 selos se manifestaram.
É assim diz o Senhor. Irmão Branham diz na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. E na mensagem a obra-prima, o Adão e a Eva, o segundo Adão e a segunda Eva, prontos agora para voltar ao Éden original, o Adão original, a Eva original, o Adão palavra, a Eva palavra, para o Éden palavra original outra vez. É aquele Deus, é aquela coluna de fogo, é aquele Deus que conhece todo o plano, é aquele Deus que não perde, é aquele Deus que nunca é derrotado, é aquele Deus que segue avante, que segue em frente. Foi o que ele fez. Desceu para trazer de volta a palavra dispersada das suas denominações e atá-la de volta. A palavra de Deus outra vez para fazer descer o seu Espírito Santo. Disse Jesus, 98, o tempo da unidade e o sinal. Se vós estiverdes em mim e minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, unindo a noiva de volta com a palavra, colocando um nome na noiva que ela não tem, dando uma palavra para a noiva que ela tinha perdido. Quando a mulher se casa, ela toma uma palavra, um nome que ela nunca tivera antes. Enquanto ela foi solteira, enquanto ela não se uniu, ela não tem essa palavra. Enquanto a igreja não casou, ela não tinha essa palavra. Enquanto a igreja era Lutero, ela não tinha os 7 selos. Enquanto a igreja era Wesley, ela não tinha os 7 selos. Enquanto a igreja era Pentecostes, não tinha Abraão, não tinha a revelação dos selos. Não tinha esta palavra, mas quando Branham manifestou, a noiva estava completa para que ele pudesse dar o seu nome a ela. A coluna de fogo pudesse dar o seu nome a ela. E Lutero está casado agora através de Branham, e Wesley está casado agora através de Branham, Paulo está casado agora através de Branham. Todas as igrejas, os membros da noiva das eras, puderam ser aperfeiçoados através desta manifestação de Apocalipse 10. Ele veio e deu a sua palavra a ela. Ele veio e deu o seu nome a ela. Ela, quando ela assina agora, ela põe-se o seu nome, Branham, senhorita Branham. Eu sei que muitos vão dizer, olha, nasceu do sol, irmão Branham, ele é o Senhor Jesus, ela é a senhorita Jesus Cristo. Obviamente que ele é o Senhor Jesus. Obviamente nós oramos em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos a bênção, a cura, o batismo em nome do Senhor Jesus. Mas esse nome não nos dá arrebatamento. Esse nome não nos dá fé de rápido, diz irmão Branham. Irmão Branham diz que estamos aguardando a fé de arrebatamento. Temos apenas fé para a cura divina. E a fé de arrebatamento está nos trovões. Ele os mandará. 7 trovões. 7 trovões é onde é revelado o novo nome do Senhor. O primeiro selo, 283. Jesus, o Senhor Jesus. Seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor. Porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Porém, quando venceu a morte, o inferno, subiu, recebeu um novo nome. Ele voltou ao nome que ele já tinha antes de ser Jesus. Ele voltou ao Pai. Ele recebeu o nome do Pai. E ele disse em São João, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai. Naquele dia me conhecereis como o Pai. Quando eu manifestar na noiva, para fazer obras maiores, conhecereis que eu estou no Pai, conhecereis o Pai, conhecereis o verdadeiro nome do Pai. Conhecereis que eu estou no Pai. Irmão Branham disse, aquele dia é este dia. Mensagem em Cristo é o mistério de Deus revelado. E aquele dia é este dia. Quando esta revelação é dada, quando esses 7 trovões são manifestados, irmão Branham diz que os 7 selos estavam selados com 7 trovões. Os 7 selos estavam selados com o novo nome. Os 7 selos estavam selados com o dono original.
Irmão Branham diz que Adão perdeu o livro e o livro voltou para a mão do dono original. Os 7 trovões é o dono original. Quando os 7 selos são revelados, o dono original é manifestado. Quando os 7 selos são revelados, os 7 trovões estão soando suas vozes. E João disse, eu ia escrever, mas a voz sela, João. Isso é para os dias da voz do 7º anjo. Se ele escrevesse, poderia se perder todo o plano da redenção. João ouviu e ele ia escrever, mas nos dias da voz do 7º anjo, este mistério será revelado. Mas faz aí o papel do 7º anjo, João. Faz aí o papel da noiva Brana, João. Come o livrinho da mão do anjo. Toma o livrinho e come-o. Represente a noiva. Represente o profeta do Novo Testamento, João. João representa a noiva. João representou a noiva em uma visão, diz irmão Brana, Apocalipse capítulo 4, primeira parte, segunda parte e terceira parte. João representa a noiva. João representou Brana. Representou Brana quando ele subiu acima das eras. Representou Brana tendo as visões e as revelações dos 7 selos. Ele viu os 7 selos soando. E na visão ele não pôde dar a interpretação. Mas quando manifestou a realidade da representação, então foi revelado o que significavam aqueles 7 trovões. 105, o tempo da unidade e o sinal. Vemos as nações se unindo, vemos o mundo se unindo, vemos a noiva unindo. Vemos, irmão Branco, mas não deveria de ter uma noiva para o futuro? Irmão Branco está dizendo, vemos a noiva se unindo. Vemos, quem viu? Quem vê? Quem está vendo a noiva se unindo? Quem está vendo a palavra e a noiva se tornar um? Quem? Olha, meu Deus, eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou sendo um com ele também. Eu estou me tornando um com a palavra também. Eu estou identificado nisso. Eu faço parte disso. Vemos a noiva unindo, se unindo com a palavra. Porque a palavra é Deus e como o noivo sendo a palavra, a noiva sendo uma ouvinte da palavra, eles se ajuntam e se unem. Irmão Brana, para se unir, o que é necessário, não perca isso da sua mente, não tire isso da sua mente. Quando é que um homem e uma mulher se tornam um? Através do casamento. Homem e mulher se tornam um através dele dar sua palavra a ela. Não é ela que dá a palavra para ele. Não é ele que muda de nome e toma o nome dela. Até no natural está tipificando a realidade espiritual. Não é ela que vem e impõe a sua palavra a ele. É ele que vem e dá o seu nome a ela. E ela se torna a palavra dele. Minha esposa é a minha palavra. Minha esposa é a manifestação da minha palavra. Quando ela menciona o seu nome, está mencionando a mim, o nome que eu dei a ela quando nós nos casamos e nos tornamos uma só carne. É assim Cristo e a noiva. Foi assim a palavra e Brana. Foi assim os 7 selos e a noiva, os 7 selos de Brana. Não foi em Billy Graham, não foi em Oral Roberts, não foi em Telly Osborne, não foi em nenhum outro homem grandioso dos Estados Unidos. Não é em nenhum outro homem depois da manifestação do irmão Brana. Não é. O casamento já aconteceu. A igreja já se uniu. Nós iremos para a ceia das bodas, diz o irmão Brana. Vamos ler aqui, 236, provando a sua palavra. Já um pouquinho abaixo, no parágrafo 236, como foi nos dias de Sodoma. Olha que escritura linda, meus irmãos. São Lucas 17, 26 a 30, como foi nos dias de Ló, assim será nos dias em que o Filho do Homem há de se manifestar. Como foi nos dias de Ló, 3 anjos desceram do céu, 2
foram a Sodoma para tentar livrar Ló de Sodoma. E o qual era o próprio Deus em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, inclinou-se perante ele, e ele de costas para a tenda, conversando com Abraão, discerniu os pensamentos de Sara. Como foi nos dias de Ló, o Filho do Homem se manifestaria. Irmão Branham diz na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, e como foi nos dias de Ló, Deus manifestado em carne, Deus será manifestado em sua noiva nos últimos dias. Cristo é o mistério de Deus revelado, 457. Como foi nos dias de Ló, Cristo manifestado em sua noiva. Como foi nos dias de Ló, o Filho do Homem na noiva. Como foi nos dias de Ló, o casamento da noiva com o noivo. Como foi nos dias de Sodoma. Agora observe bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar. 236, provando sua palavra. Esta mensagem empregada em agosto, 16 de agosto de 1964, quando o Filho do Homem se revelar. Vamos fazer uma pausa aqui, meus irmãos. 236, provando sua palavra. Quando o Filho do Homem se manifestar. Certo? Deixa eu vir aqui para o 222. Filho do Homem. Não perca na sua mente. Não perca. O Filho do Homem. O Filho do Homem. Voltei para o 222. O Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era. Não através da era da igreja. Através de justificação, santificação, todas essas coisas aqui. Mas o Filho do Homem... Quem é o Filho do Homem? Pergunta o irmão Branham. A palavra. O Filho do Homem é a palavra. O Filho do Homem é a palavra. 222, provando a sua palavra. A palavra é a coluna de fogo. O Filho do Homem é a palavra. Se você quiser continuar lendo 222, o irmão Branham vai mostrar exatamente isso. O Filho do Homem é a palavra, e ele começa a mostrar que a palavra é a coluna de fogo que esteve no ministério de Moisés, que esteve no ministério de Paulo e que estava nos dias do irmão Branham. O Jesus mesmo ontem, hoje e eternamente. Moisés, Paulo e Branham. O Filho do Homem, a palavra com Moisés, com Paulo, quando lhe apareceu, quando ele ia a caminho de Damasco. E eternamente, nos dias da noiva, nos dias do irmão Branham, nos nossos dias. Filho do Homem é a palavra. A palavra é a coluna de fogo. A palavra, o Filho do Homem, a coluna de fogo. Esse que está na fotografia sobre a cabeça do irmão Branham. Este é o Filho do Homem. Esta é a palavra. Lembre-se. Agora voltamos de novo ao 236. Eu quis salientar o 222 para mostrar que o Filho do Homem é a palavra. Porque muitas vezes nós temos na nossa mente que o Filho do Homem é somente aquela imagem corpórea do Senhor Jesus. Sim, é o Filho do Homem, porque aquela coluna de fogo estava plenamente habitando em Jesus. Era a plenitude da divindade. E depois ele começou a trabalhar durante as eras da igreja como coluna de fogo. E prometeu se manifestar como foi nos dias de Ló. Então ele veio, como nos dias de Ló, 2 mensageiros foram enviados a Sodoma, Billy Graham e Oral Roberts. E um ficou com a igreja eleita, a semente real de Abraão, a noiva. Sendo ele também esta noiva. O irmão Branham não tem nada que ver. O irmão Branham não é o noivo. Ele não é o Deus. Ele não é o Filho do Homem. O irmão Branham mesmo diz isso. Eu não sou o Filho do Homem. O anjo não é o Filho do Homem. O 7º anjo não é a coluna de fogo. O 7º anjo não é a palavra. O irmão Branham não é a palavra, mas ele está revelando a palavra. Ele está revelando o Filho do Homem. Ele está revelando o nome da palavra. Ele está revelando o nome do noivo, porque ele foi o indivíduo que fez este casamento, que a disse sim pela noiva. O Filho do Homem, sim, será na vinda do Filho do Homem,
quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, não mais. A noiva é chamada. Veja, naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Estava se revelando, já tinha se revelado, já tinha descido do céu, já tinha manifestado uma nuvem, já tinha sido fotografado. As câmeras para tirarem a fotografia do casamento, as fotos do casamento saíram na revista Life, na revista Sais. Foi quando ele e ela se casaram. Foi quando o Filho do Homem desceu do céu, trazendo um livrinho e tomou o irmão Branham naquela manhã. Aquele anjo tomou o irmão Branham. E quando a palavra veio descer do Filho do Homem, veio se materializando, diz irmão Branham. Cristo é o mistério de Deus revelado, 207. As fotografias não revelam, não conseguiram captar. Mas irmão Branham diz, vocês viram este anjo à direita, quando ele vinha descendo e se materializando? Vocês viram a dinâmica tornando matéria? A mecânica tornando matéria, melhor dizendo. A mecânica se dinamizando em matéria. Filho do Homem se revelará para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva, o casamento Branham e a palavra, Branham e os 7 selos. Oh, meus irmãos, o chamado do noivo virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Ah, irmão Branham dizendo, a igreja tem que ser a palavra. A igreja tem que ser a palavra. A mulher, quando ela se une com seu marido, ela tem que ser a palavra do seu marido. Branham se tornou a palavra. Branham é o nome do marido. Tomou o nome do marido. Ele não se chamou pentecostal, ele não se chamou metodista, ele não se chamou luterano, ele não se chamou batista, seja qual for a denominação, ele teve um nome que ele mesmo, ele a palavra lhe deu. O nome Branham não é um nome que a família Branham natural escolheu, foi o nome que o Filho do Homem deu para ela. Ah, meus irmãos, a igreja tem que ser a palavra. Nós podíamos parar aqui e ficar falando sobre isso. A igreja tem que ser a palavra. Porque a mulher tem que ser a palavra. Quando a mulher se casa com o seu marido, ela tem que mudar de nome. Ela tem que receber a palavra dele. Tem que receber o nome dele. Tem que se chamar pelo nome dele. E se o noivo manifestou, se nós somos a noiva, se nós somos aquela que foi escolhida para casar com ele, para tê-lo no nosso interior, para tê-lo materializado em nossa carne, nós temos que ser chamados pelo nome da palavra. É só a noiva, é só a noiva. Ele deu sua palavra a ela. Você quer ver, meus irmãos? Irmão Branham diz, o 7º selo, 286. E isto caiu em minha mão. Irmão Branham estava contando que certa manhã ele estava no Cânion Sabino. Olha, irmão Branham se mudou de Jeffersonville para o Arizona, em Tucson, em janeiro de 1962. Já no comecinho do ano. E por volta do dia 11 de janeiro ele estava no Cânion Sabino. Nós sabemos que aquela nuvem fotografada de anjos que vieram da eternidade para cumprir Apocalipse 10... foi no dia 28 de fevereiro de 1963. Irmão Branham diz na mensagem Qual é a Atração sobre a Montanha 148, que aquilo foi a manifestação de Apocalipse 10. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol, Deus cumprindo sua palavra prometida de Apocalipse 10, 1 a 7. Um anjo forte descendo do céu. Mas o que eu queria falar é colocar uma base para o que eu vou ler aqui. Quando o irmão Branham estava certa manhã no Cânion Sabino, antes desse acontecido, Deus já estava dando uma prefiguração do que aconteceria. Deus estava dando uma mostragem de como se daria o casamento. Irmão Branham disse que estava no Cânion Sabino, 286 em diante. E isto caiu em minha mão. Caiu uma espada na mão do irmão Branham.
e era uma espada, e tinha cabo de pérola, muito bonito, e nele tinha uma guarda com ouro, e a lâmina parecia como de cromo, como de prata. Pensei, não é a coisa mais bela? Encaixou-se perfeitamente na minha mão. Meus irmãos, Deus deu sua palavra a Brana. Deus deu sua palavra a ela. O homem, o macho, dá a sua palavra a ela. O homem dá o seu nome a ela. Ela está casada. Ela está unida. Depois deste casamento, não há nenhum outro casamento. Depois que este livro e este profeta, que foi a noiva, se tornaram um, não há mais nenhuma manifestação para que outro tome a palavra e torne-se um também. Não há um segundo casamento, não há uma segunda manifestação. Isto caiu em minha mão, encaixou-se perfeitamente na minha mão. Pensei, é muito bela, mas eu disse, eu sempre tive medo destas coisas, uma espada. Pensei, que farei com isso? E neste momento uma voz estremeceu de lado a lado ali, que fez as rochas rolarem, disse, é a espada do rei. Então eu saí disso, a espada do rei. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, mas disse a espada do rei, e há um só, o rei, que é Deus, e ele tem uma espada, que é a sua palavra. O seu nome é a sua espada. A sua espada é a sua palavra. Quanta coisa poderia se falar sobre o nome do Senhor, pela qual tenho vivido. Deixa eu encerrar, meus irmãos, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da sua vontade. 54. Olha, irmão Branham falando sobre este acontecimento, porque o irmão Branham anteviu aquela aparição daquela nuvem de anjos, que como aquilo causou uma explosão, e na visão ele disse que nenhum ser humano podia suportar aquela terrível explosão, que morreria, e ele achou que aquilo o mataria, que seria a sua morte. 54, e uma voz tornou a falar e disse, a espada do rei, não um rei, a espada do rei, está vendo? Eu pensei agora, ou eu estou fora de mim, minha mente variou, ou há alguma coisa acontecendo, há alguém ao meu redor aqui. E irmãos, estas coisas são verdadeiras. Eu não sei como lhes dizer. Vocês sempre viram acontecer, sempre dessa forma. Estão vendo? Estão vendo? E eu não consegui entender isso deste modo. E é a mais estranha sensação. Nesse instante eu pensei, agora seja quem for que falou comigo por toda a minha vida, desde um pequeno menino, desde um pequenino bebê, encontra-se bem aqui, eu não consigo vê-lo de maneira alguma. Eu disse, a espada do rei? Isto seria, Deus é o rei. E o que é essa espada? A palavra. Ela foi colocada na tua mão. E a voz que eu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma a espada da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Isso foi o que João fez há 2000 anos atrás, representando William Branham, a noiva, com a espada na mão. João comeu o livro. Quando William Branham está com a espada na mão, ele comeu a palavra, porque é isso que a esposa faz. O que foi que Eva e Adão fizeram? Comeram do fruto. Ainda que ela já chegou maculada a Adão. Mas é isso que se faz quando se casam. Vocês entendem, meus irmãos? Vocês que são adultos. Quando um homem e uma mulher se casam, e ele dá a sua palavra a ela, o que faz? Vai e come. Comeu do fruto da árvore que era proibido. Mas agora vai e come. Come a palavra. Come da árvore da vida. Come daquilo que te permite entrar na eternidade. A você é permitido porque você é noiva. A você é permitido porque você é igreja. A você é permitido porque ele se revelou para ti. Porque ele te deu sua palavra. Ele deu a palavra a Brana. E Brana comeu.
Bran comeu o livro, Bran comeu a palavra, Bran teve um relacionamento com Deus, Bran teve um relacionamento com Cristo, Bran, sendo ela, teve um relacionamento profundo com a palavra. Os dois tornaram-se um e ele teve prazer com Cristo, prazer com os selos, prazer em trazer um filho, semelhança dos trovões, filhos dos trovões, filhos dos 7 selos, filhos deste casamento, filhos desta união. Quando ele comeu a palavra, o irmão Bran disse, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da sua vontade, ao profeta do Novo Testamento, foi mandado comer o livro, o livrinho, para que ele e a palavra pudessem se tornar um. É o casamento. É quando ele dá a palavra para ela, come a palavra, come, torne-se um comigo. Deus materializou na noiva, Deus materializou na Brana. Lá no Oriente, ele andou no noivo, a coluna de fogo andou no noivo, naquele homem chamado Jesus. Aqui na América do Norte, ele materializou na noiva, ele casou com ela, ela comeu o livro. Meus irmãos, a palavra, ela foi colocada na tua mão, 58, tentando fazer um serviço para Deus. O que eu queria salientar era isso, que a palavra é dada à mulher, à esposa. Ele deu a palavra a Brana, a noiva, a esposa. Disse, não tenhas medo da morte, é teu ministério. O ministério. Irmão Brana achou que ia morrer e Deus disse, não tenhas medo da morte, está começando o teu ministério. Por isso, irmão Brana diz na mensagem Espírito de Verdade, no parágrafo 33, olha, pregado em janeiro, 18 de janeiro de 63, irmão Brana ainda estava pensando que ia morrer. Ele disse assim, pode ser meu tempo de ir para o lar, parece muito com isso. Se for, alguém se levantará após mim, que levará a mensagem adiante. Ele será um estranho, mas se ele se levantará após isso e levará a mensagem adiante. Ouçam isso, enquanto isso estiver de acordo com a Escritura, fiquem com isso. Se não for minha morte, se não for o tempo da minha partida, por causa daquela tremenda explosão, está vindo uma outra porção agora. Não foi a morte do irmão Brana. Não foi necessário outro homem. Ele mesmo realizou o casamento. Ele mesmo esteve no cenário para o casamento. Ele compareceu no dia 28 de fevereiro para fazer o casamento, para se comprometer com ele. Meus irmãos, isso é bom demais. Ela é ele. Amém? Bondoso Pai Celeste, mais uma vez, queremos render, Senhor, gratidões ao Senhor por tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo por nós até aquele grande dia do arrebatamento. Senhor, cremos na Tua palavra, queremos cada vez crer mais, queremos cada vez nos aprofundar mais, queremos cada vez Te amar mais, Senhor, cada vez mais queremos estar perto do Senhor o dia todo, todos os momentos, dia e noite, todos os dias do ano. Oh, Senhor, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso esposo, o Senhor é a palavra que desceu do céu, o Senhor é os 7 selos revelados. Nós somos Tua noiva, Tua igreja, Tua esposa, aquela noiva que recebeu a palavra, aquela noiva Brana. Senhor, nós não somos luteranos, nós não somos wesleyanos, nós não somos pentecostais, como o irmão Brana diz na mensagem de casamento e divórcio. Nós somos filhos desta era, através da gravidez da palavra, desta era, Senhor. Como poderia a mulher estar grávida sem que antes tenha casado? Quando o Senhor e Brana se uniram, ali produziu um ato, um relacionamento. E o ventre da noiva, Senhor, recebeu uma semente, e filhos têm nascido, filhos branos, filhos desta era, filhos do arrebatamento, filhos do rapto, filhos da palavra. Oh, Pai, como é bom, como isso é bom, como isso satisfaz a nossa alma. Isso é uma tremenda loucura para os que estão do lado de fora, mas essa loucura nos tirará da terra.
Esta loucura nos coloca em sua companhia. Esta loucura nos coloca à parte desse mundo, longe, cada vez mais longe das coisas desse mundo. Nós menosprezamos este mundo, menosprezamos as coisas do mundo, as festas, todos aqueles feriados, todas essas luas novas, como diz a Bíblia, todos esses festivais do mundo. Nós abominamos, Senhor, simplesmente para estar juntamente com o Senhor na sua presença. Pai, fica conosco, esteja conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Abençoa cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém, Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um e provavelmente esta gravação, na próxima estaremos ao vivo, né? Estaremos transmitindo aqui e abriremos para que os irmãos possam estar juntamente conosco. E sábado estaremos transmitindo ao vivo. Eu creio que a partir das 18 horas, 18h30 da tarde, nós estaremos transmitindo ao vivo aqui junto com alguns irmãos que estarão conosco e já confirmaram sua presença. Deus abençoe a cada um, continue orando por nós. E nós continuamos orando pelos irmãos, certo? Sou muito feliz, muito agradecido por aqueles que confiam na minha pessoa para ser o vosso pastor. Confesso que não me sinto digno e nem confio em mim como um ser humano capaz, mas eu estou confiando nele. Coloco ele na minha frente para que me oriente e, sendo assim, nos ajude. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada um. E até a próxima. Deus abençoe.